A gente sempre fala aqui na Startup Hero que você aumentar o volume, como a Karina estava falando ali, você consegue fazer um número maior de vendas. Então, primeira coisa que você pode fazer para aumentar as vendas da sua empresa é aumentar o volume de leads. Ou seja, você trabalhar com mais clientes, né? A Karina pode falar um pouquinho mais, mas como que é trabalhar com um fluxo muito grande, né, de leads na empresa, como a gente tem aqui na Startup Hero? É desafiador, né? Você tem que estar ligado a todo tempo. E acontece muito do grande volume você vai falar, ninguém vai falar com você. Quando uma pessoa fala, vem a cadeia, todo mundo quer fechar. Fala empreendedor e empreendedora, a gente está aqui para mais um episódio 19 do nosso querido podcast Arte do Lucro, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês sempre pedem pra gente. A gente, quando vai fazer os podcasts aqui, a gente sempre pega o assunto que todo mundo pede, o que eu faço isso, o que eu faço aquilo? A gente reúne todas essas dúvidas e faz um podcast para vocês. E o tema de hoje é como você aumenta suas vendas, como você consegue vender mais. E para isso eu trouxe aqui como convidada a Karina, que faz parte da nossa equipe, que ninguém melhor do que a Karina, né, que faz as vendas aqui na Startup Hero, para poder dar umas dicasinhas para vocês de como vender melhor. E aquele recadinho de sempre, pessoal, se você gosta do conteúdo que a Startup Hero está trazendo aqui no podcast, já se inscreve no nosso canal, tanto no Spotify quanto no YouTube, para a gente poder saber que vocês estão gostando e para poder dar aquela moral pra gente, porque dá muito trabalho fazer isso aqui, mas é recompensante. Então vamos lá, segue a gente aqui, tá? Bom, vamos lá, você já conhece a Karina trata da parte comercial aqui da Startup Hero. E antes de qualquer coisa, eu queria falar com vocês sobre o motivo de você precisar vender mais, né? Acho que a Karina pode falar, mas assim, é uma das coisas que os clientes sempre querem, né? Eles querem aprender a vender um pouquinho mais, né? E aí eles acham, a maioria dos clientes acha que, eu quero aumentar meu marketing. E às vezes não é isso. Às vezes seu marketing funciona, a tua equipe comercial funciona, mas ali, em alguns momentos, a maioria deles, você está projetando mal e dividindo mal esse processo, né? Assim, é trabalhar com aquilo que você tem mesmo. É você conseguir estruturar de verdade. Então, o lead, por exemplo. Às vezes chega o lead que você tem tanto volume que você não consegue trabalhar aquele lead. Então, é importante você ter um SDR para trabalhar aquele lead. Então, por exemplo, às vezes no início aconteceu muito com a gente. A gente tinha um volume grande que a gente ia fazendo, mas a gente não tinha realmente parado para entender como é que funciona aquela empresa, como é que eu vou qualificar da melhor forma, que vai ficar legal pra gente, pro cliente, porque tem muito isso também, não adianta a gente só querer aumentar o nosso ticket e não ficar legal e atrativo pro cliente. Então, a gente tem que pensar nisso e não adianta, é processo. É você estruturar, de fato, o teu processo para conseguir entregar da melhor maneira. É isso, e aí hoje a gente vai aprofundar nesses temas, né, que a Karina falou aqui com a gente. Só que uma coisa que eu queria falar antes com vocês é o seguinte, quando você monta uma empresa, toda empresa ela tem que visar você ter lucro, tá? Então, é óbvio que qualquer empresa tem que ter lucro. Mas Leonardo, eu sou uma startup, eu sei. Ok, uma hora ou outra você vai ter que ter lucro na sua empresa. Não adianta fugir disso. E aí tem duas formas, como você fala, de você aumentar o seu lucro. Ou você vai diminuir os seus custos, e aí a gente vai fazer um podcast no futuro, aguardem falando sobre como você faz redução de custos na sua empresa, ou você aumenta as suas vendas, que vai ser o tema do podcast de hoje, tá, pessoal? Bom, então vamos falar, né? Quais são as formas que você vende mais? Leonardo, como que você vende mais na minha empresa? Como que eu consigo vender mais? A primeira coisa é você fazer aumentos, né? A gente sempre fala aqui na Startup Hero que você aumentar o volume, como a Karina estava falando ali, você consegue fazer um número maior de vendas. Então, primeira coisa que você pode fazer para aumentar as vendas da sua empresa é aumentar o volume de leads. Ou seja, você trabalhar com mais clientes, né? A Karina pode falar um pouquinho mais, mas como que é trabalhar com um fluxo muito grande, né, de leads na empresa, como a gente tem aqui na Startup Hero? É desafiador, né? Você tem que estar ligado a todo tempo. E acontece muito do grande volume você vai falar, ninguém vai falar com você. Quando uma pessoa fala, vem a cadeia, todo mundo quer fechar. Sim. Então, assim, realmente estar sempre atento àquilo que você está falando. Ter muito cuidado com o que você vai falar para o cliente, o que você prometeu, o prazo, o que tem que cumprir. Então, não é simplesmente, eu tenho um volume muito grande, vou falar de qualquer jeito para converter da melhor maneira, mais rápido. Não. Não tem jeito, tem que estar ativo, tem que estar 220. Então, falar com o cliente da melhor maneira, olha, prometeu, vai entregar. Ter um contrato que te protege o cliente, que é muito importante. Não adianta a gente querer vender, só vender Pix ou boleto, ou Compra aí meu produto. Não funciona dessa forma, porque lá na frente, às vezes, você tem
um transtorno e um trabalho duplo de você, às vezes, não ter um contrato, de você não acertar o que você falou para o cliente que ia entregar. E, assim, a entrega é tudo, né? Se você acertou uma coisa, você vendeu uma coisa, você tem que entregar aquelas coisas. Sim. Então, por mais que tenha um volume muito grande, você acha que o cliente tá tranquilo, ele vai fechar comigo, tá tudo certo. Não é assim, ele vai exigir de você o que você prometeu para ele. Exatamente. Então, o volume grande é desafiador demais, mas também é aquilo, é trabalhar. Às vezes ninguém vai falar com você por 5 dias e quando fecha todo mundo junto. E assim, esse é o grande desafio, né? Você pode aumentar o número de leads, né? E aí, como que aumenta o lead, Leonardo? Vou fazer um marketing maior, vou gastar mais dinheiro no Google. O Google adora que você gaste dinheiro nele. Então, se você gastar um pouquinho mais de recurso no Google, o Google vai te entregar um pouco mais de leads. Então, você consegue fazer o aumento nas vendas da sua empresa aumentando o número de leads. É mais fácil. É só você pensar, por exemplo, numa loja. Quanto mais pessoas entrarem numa loja, ou seja, pessoas qualificadas, né, pessoas que potencialmente podem comprar, que a gente chama de lead, mais você pode fazer um aumento nas suas vendas. E o legal também dessas pessoas, por exemplo, o exemplo da loja, quanto mais pessoas entram na sua loja, quanto mais pessoas conseguem ver o teu trabalho e indicar esse trabalho, o teu processo de conversão é muito mais tranquilo. Porque se eu vou numa loja, eu indico para as pessoas aqui, por exemplo, do escritório, comprei um negócio muito legal, um TX, uma roupa, a pessoa vai despertar isso. Não, realmente, a Karina comprou, teve uma experiência maravilhosa. Pode ser que a experiência do outro não seja tão legal, mas aí o produto é muito bom, né? Então você fala, vou dar uma chance para ver esse produto. E aí vou lá. Então, o fato da gente ter um volume, por exemplo, de indicações de clientes que já fizeram com você e você indicar, também é uma conversão muito fácil e aumenta, né? E isso vai se retroalimentando, né? Sim. Então, tem muita empresa que vai fazer um jogo do volume. Então, quando a Startup Hero começou, nosso jogo foi o volume. Então, enquanto um cliente nosso, um concorrente nosso estava fazendo, sei lá, 10 valuations por mês, a gente estava fazendo 50 valuations por mês. E aí, para fazer 50 valores por mês, tem que falar com mais de 100 clientes. Então, assim, é um jogo de volume e é uma estratégia que você pode adotar. Se quer aumentar a venda, você pode aumentar o volume de leads que você tem. Mas, pelo outro lado, o que você pode fazer também para aumentar o volume de venda na sua empresa é aumentar a conversão. Ou seja, se está chegando 100 clientes na sua empresa e você está convertendo 10, 20%, o que você precisa fazer para poder aumentar isso para 40%, para 50% de conversão? Então, você tem que olhar o seu processo comercial e aí você talvez não precise nem gastar mais dinheiro em marketing do que você já gasta. Exatamente. Né? Você só trabalha melhor aquele lead que você tem. Né? E aí você consegue, como a Karina falou, você entende melhor aquele lead, você entende as dores que ele tem, né? Você fazendo no B2B, sendo no B2C, você entende a persona que está comprando o seu produto e a partir disso você vai conseguir lidar melhor com ele e saber quais são vamos dizer assim, as alavancas que o cliente usa para poder não comprar. Porque tem muito isso, o cliente sempre fala, eu não vou comprar porque eu tenho que ver com a minha esposa. Eu tenho que comprar porque foi só uma olhadinha. Tem eu e um sócio. Sempre tem esse tipo de coisa. Então, a taxa de conversão é uma métrica muito importante, né? Para você poder ficar analisando. Então, se a tua taxa de conversão está baixa comparada com o mercado, você tem que entender o que você faz para poder aumentar. Então, você não precisa aumentar o seu número de leads, mas se você conseguir converter cada vez mais na sua base, às vezes perder um tempo maior com o cliente, para chamar ele numa ligação, entender, fazer um call com ele, isso vai te ajudar bastante, né? E aí, isso que a gente está falando, né, acaba desembocando e você tem uma quantidade maior de vendas, né? Então, você pode ter, por exemplo, 100 leads na sua empresa, tá? Aí você antes estava convertendo, sei lá, 20% deles, se você converter 30% deles, você vai estar vendendo mais, né? E essa é a consequência de tudo isso. Então, é muito importante você, quando está fazendo a sua estratégia comercial, você entender o que vale mais. E aí também entender o perfil do cliente que você tem que perder tempo. Acho que tem cliente que dá para perder tempo, tem cliente que não dá, né? E existe uma coisa muito legal aqui, que é o educacional daquele cliente. Às vezes o cliente entra aqui e ele não entende como é que funciona o processo. Então, quanto mais conteúdo, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo, a gente mostra para o nosso cliente, a gente disponibiliza para o nosso cliente, ele já vai chegar, não, realmente, até aqui Startup Hero consegue ir, então é interessante para mim, então eu vou comprar esse produto. Mas ter realmente um cliente que você fala, cara, ele não queria, né? Não entende muito do processo, então a gente tem que ter uma educação de chegar, olha, funciona assim, se você não consegue vender uma empresa se você não tiver um valuation. Exatamente. Por que você não consegue? Porque você vai ter muito risco. A sua empresa pode valer 1 milhão, você vai vender por 200 mil reais. Então, assim, a gente está aqui para solucionar os problemas. Então, assim, é entender de fato o que o cliente quer. E o educacional, quando a gente faz o educacional dentro da empresa,
você educa aquele cliente. Então, pode ser que naquele momento ele não esteja preparado para aquilo, para comprar o seu serviço. Mas, lá na frente, ele vai falar, não, realmente, eu tenho necessidade, eu entendi o que é o educacional. Então, o trabalho educacional também dentro do processo de conversão é extremamente importante, porque às vezes o lead está lá super frio, a gente manda um vídeo no YouTube, manda um podcast que a gente gravou falando sobre a importância do valuation, e o cliente fala, caramba, realmente é isso que eu preciso. E aí ele volta e ele fecha com a gente, porque a gente explicou para ele, às vezes, num vídeo de 2 minutos, o que ele realmente precisava. É entender o momento, né? Sim. Porque o cliente chega, e muitas vezes o cliente chega na sua empresa e essa taxa de conversão ela tá baixa, porque você não consegue entender o momento que ele tá passando. Então, por exemplo, chegou o cliente, beleza. Às vezes chega o cliente aqui, ele clica para poder falar sobre valuation e ele fala, tá, mas o que é valuation? Será que eu preciso disso mesmo? Então, tem todo um trabalho de você qualificar, esse cara aqui tá muito mais propício para comprar, porque ele realmente sabe o que ele quer, ele já tá na ponta ali do iceberg, e tem os caras que estão lá no fundo, eles não querem, eles não sabem o que é o seu produto ainda, ele só clicou, ele acha que é aquilo, e você tem que meio que convencer ele que aquilo ali é o correto, né? Então, tem esse trabalho mesmo. E é o trabalho do SDR, né? Dele realmente pegar aquele cara que tá muito frio, isso depende muito, e realmente trabalhando e aquecendo ele. Então, o educacional e o SDR são importantes nesse processo, principalmente de aumento, porque, como a gente fala, às vezes a gente tem um volume muito grande, a gente não consegue dar a atenção necessária, então é importante a gente ter o SDR, ter um processo legal de SDR, que realmente trabalhe aquele lead, consiga, da melhor maneira possível, já dar para um executivo de conta, falar, esse cara que vai fechar, ele já tá em educacional para auxiliar esse SDR. Porque em alguns momentos realmente, o visual para o cliente é muito importante, principalmente para a gente, que oferece o serviço, né? Quando você, sei lá, vende uma roupa, vende uma caneca, o cara pega aquilo ali, o nosso é um serviço. Então, ele tem que ser encantado de outras formas. É difícil tangibilizar, né? Exatamente. Principalmente se você vender pela internet, eu acho que a pessoa fica um pouquinho desconfiada, né? Sim, a gente atende muito. Não é golpe, Karina, entra num call comigo, porque eu acho que é só pra te ver. Eu preciso ver você, eu preciso entender como é que é Startup Hero. Vamos tomar um café. Exatamente. Só pra pessoa entender, né? Que você é um ser humano de verdade, não tá caindo num golpe na internet. Então, assim, questão de aumento, eu acho que é isso, né? Ou você aumentar o número de leads, então quanto mais leads você tem, maior vai ser o número de vendas que você faz, você aumenta os seus leads fazendo mais marketing, jogando mais dinheiro em Google, na Meta, TikTok Ads, LinkedIn Ads, o que for, ou você aumentar a sua taxa de conversão, e essa taxa de conversão vai ser aumentada se você ter esse trabalho de, como a Karina falou, de educar o cliente, de qualificar o cliente melhor, de ver, tratar ele como que ele é, e aí isso desemboca no nosso próximo ponto, que é você fazer uma otimização de processos dentro da sua empresa, tá? Toda vez que você quiser aumentar suas vendas, você tem que olhar para dentro do seu negócio e otimizar todo o seu processo. Porque às vezes você tá na loucura, tá no dia a dia fazendo um monte de coisa, só que aí você não tem, por exemplo, um processo para você entender se o cliente é bom ou ruim para você, se você tem que perder tempo ou não. Às vezes você vai ter um fluxo de, sei lá, 50 clientes para você falar na semana, só que aí se você perder o mesmo tempo com todos os clientes, você vai conseguir, então você no seu processo você tem que colocar alguma coisa para você fazer esse filtro do cliente, para você entender se esse aqui vale o tempo ou não. E às vezes quando você está muito no dia a dia ou faz a estratégia de ter muito lead, você não consegue ter esse tempo, né? E o que acontece muito também, principalmente quando a gente atende via WhatsApp, que é mais full time, tem cliente que prefere ler, tem cliente que prefere ouvir o áudio. Então você tem que identificar isso. A forma de compra daquele cliente. É mais fácil mandar uma mensagem me apresentando ou mandar um áudio me apresentando. Então, eu sempre penso, cara, eu vou ter mais tempo de ver o texto ou ouvir um áudio? Sim. Então, a abordagem eu sempre tento manda o texto. E o cara me responde ali naquele momento dele. Karina, a gente pode falar por áudio que eu tô na correria, que eu tô dando a empresa, tudo bem. Mas a gente tem que entender a necessidade do cliente sempre. Sim. Porque às vezes a gente mandou o cara lá 12 minutos, o cara não vai ouvir, né? Não tem tempo, ele tá na rua, Rio de Janeiro é super perigoso, ele não vai parar, ouvir um áudio, o risco de perder o telefone. Então ele olhou, parou pra Karina, Startup Hero, volta a responder. E aí você responde 5 minutinhos, já fala, não, Karina, agora eu não posso, me liga daqui 10 minutos, ou fala comigo daqui 15 minutos, e aí a gente realmente entender cada cliente, porque tem cliente que prefere o texto, tem cliente que prefere o áudio. E esse ponto que a Karina falou, ele é super importante porque o WhatsApp, ele é uma
excelente ferramenta para a gente poder ter uma conexão muito mais fácil Sim. com o cliente. Então, assim, quando você manda alguma coisa, por exemplo, uma proposta por e-mail, nossa, isso é uma burocracia, ela demora, e aí tem que aprovar, a pessoa vê no tempo dela. Então, quando você faz o contato pelo WhatsApp, é muito mais rápido, né? Aham. E às vezes os clientes, eles querem agilidade. Então, ele está cotando com 4, 5 empresas. A empresa quer responder mais rápido, para ele já está na frente. Sim. Entendeu? E um dos diferenciais que a gente teve aqui na Startup Hero, quando a gente começou, foi exatamente esse, porque os nossos concorrentes, que eram as grandes empresas, eles estavam fazendo essa cotação, esse orçamento em uma semana e mandando uma proposta. E a gente entrou com um diferencial no mercado e falou, ó, a gente vai mandar a proposta para você hoje ou no máximo amanhã. A gente vai no máximo fazer uma reunião para poder te entender e te mandar a proposta. Às vezes a proposta sai na hora. A gente entende, a gente criou o nosso processo de como a gente metrifica o tempo que a gente vai gastar. Aquele processo daquele cliente. Exatamente, para eles poderem entender quanto que a gente vai cobrar desse cliente pela hora que a gente vai ter de esforço, e a partir disso a gente manda a proposta. Então, essa agilidade que o WhatsApp dá é muito boa. Eu acho que assim, você falou o e-mail, né? O e-mail às vezes não vai, tem algum... uma letra errada, não vai. O WhatsApp não, o WhatsApp você tem... Cai no spam também. Cai no spam. Então o WhatsApp você tem o número do cara, você vai mandar mensagem pra ele, pode ser que naquele momento ele não consiga falar com você, mas ele já vai te dar uma resposta de pronta entrega ali. Agora sempre vê, né? A gente, ele pode pegar no WhatsApp, demorar, não consegui ver o WhatsApp. Vê sim, tá? Sempre dá uma olhada. E aí até para você consegue ter o sinal do que tá acontecendo. Sim. Então, por exemplo, se o seu cliente viu e ele travou na parte que você mandou a proposta com preço, provavelmente tem um problema aqui, né? E antes da proposta que a gente faz aqui, é bem legal que a gente manda algumas perguntas básicas para o cliente para entender o momento do cliente. É básica, 5 perguntas. E o cliente vai responder, a gente fala, opa, eu quero daqui para 6 meses. O cara não vai fechar agora. A gente já pergunta para ele como é que ele tá. Não, Karina, eu quero daqui uma semana. Então o cara já tá mais adiantado no processo, já quer fechar logo. Às vezes, né, acontece muito divórcio, dissolução de sociedade, já tá ali num processo judicial, enfim. Então, ele precisa saber quanto vale para resolver aquele problema dele ali. Então, é mais full time, então. E aí você consegue também focar os seus esforços, sabe? Eu vou ficar focando muito esforço num cara que só vai comprar daqui a 3 meses. Esse cara que quer o valor para semana que vem, eu vou falar com ele. Então, dá essa habilidade, né? Pra gente, o WhatsApp é muito bom. Eu sei que tem algumas pessoas que têm a versão WhatsApp ainda, mas, gente, se você tem, utilize, porque é uma ótima ferramenta para você conseguir crescer mais. Então, otimização de processos na sua empresa, ela é muito importante. Também é importante você utilizar um CRM para você controlar as suas vendas, para você saber em cada etapa que o cliente está. Sim, e falando do CRM, a gente até falou no outro podcast que é importante da gente que está por trás do cliente anotar todas as informações naquele CRM, porque, cara, o CRM é para você lembrar, porque imagina um volume de 50 clientes. Você não lembra. Você precisa falar com o cliente e ter o trabalho de anotar. Então, as perguntas que a gente faz aqui, para entender o cliente, geralmente a gente já cola no CRM. Porque quando a gente bate o olho, é o cliente tal, funciona assim, a empresa dele é de, sei lá, tecnologia, e já sabe mais ou menos como é que tá aquele ponto daquele cliente. Ou uma pessoa que pede o seu processo, sei lá, numa doença, enfim, numa falta, já vai estar ali inserido no processo. Então, o CRM... Com certeza, para otimizar o processo é muito importante, porque a pessoa que bate o olho ali vai entender como é que tá o pé daquele cliente. E até pra gente mesmo lembrar o volume, né? Sim, e também acontece, às vezes, o cliente, como a Karina falou, não é o momento dele. Imagina o cara vai comprar daqui a 3 meses. Se daqui a 3 meses esse cara volta e você não tem o controle, já era, né? Você não sabe, porque o cliente já volta com a proposta, ele quer ter o mesmo valor, você não sabe qual é a proposta. Eu desconto lá em março, a gente volta em outubro, eu quero seguir a mesma proposta. E você não sabe o que é, então tem que ter um controle. Então, parte da otimização de processos também vem desse lado de você ter um CRM. CRM é fundamental. Se você trabalha com vendas, principalmente vendas B2B, se você não tiver o CRM, qualquer que seja, a gente aqui usa muito o Pipedrive, algumas outras soluções, mas é muito importante você utilizar isso para poder te ajudar no controle. Então, o segundo ponto, né, como você vender mais, os hackzinhos que a gente tem para dar para você, é fazer a otimização de processo. Leonardo, é chato parar e ficar pensando em processo. Mas você precisa fazer isso, porque senão a coisa vai desandando. Então é muito importante focar nisso. E aí o nosso terceiro ponto é um ponto meio que você com certeza consegue ver em algumas empresas como a Disney, a Apple, assim, mas que é um encantamento do cliente. Que a gente deixa muito de lado, né, quando a gente está no dia a dia, mas é muito importante. Eu quero dizer o seguinte, o teu cliente tem que sair satisfeito. Sim. Tá? A gente trabalha aqui na Startup Hero com um produto que é muito complexo, que é o Valuation.
que tem muita subjetividade e ego por trás, né? O cliente sempre acha que a empresa dele está valendo mais do que ele realmente quer. É um problema, né? Que é a dissolução, E aí acha que deles, porque quer comprar. Exatamente. Então, o dinheiro lida muito com o ego. Mas o que a gente sempre tenta, e você tem que tentar na sua empresa, eu vou dar o melhor atendimento possível ao seu cliente. Ele tem que sentir que ele foi atendido, que ele participou do processo, né? Porque só assim ele vai confiar que o resultado que você teve, principalmente se for um serviço que você está prestando, que o resultado foi bem feito. Sim. E o cliente se sente seguro, né? Sim. Não tem como a gente vender alguma coisa pra qualquer pessoa e a pessoa não tá segura daquilo que ela tá comprando, né? Então, é importante tirar dúvidas, viu que aquele cliente não tá tão legal, faz um call, se apresenta pro cliente, ou no nosso caso aqui, a gente chama o Leonardo, participa ele, porque ele é CEO da empresa, então, mostrar que o CEO da empresa tá naquele processo ali é importante. Então, você como CEO, a equipe não tá conseguindo, sei lá, liderar, participa de um call, ou acontece muito também do cara que tá cotando não ser o decisor daquele processo, então tenta marcar um call com todas as pessoas. Eu tenho 5 sócios, tenta marcar um call com todos os 5, leva o CEO da empresa, apresenta a empresa, porque assim, é mais fácil de converter, você não vai perder tanto tempo, e você já vai chegar e falar, não, realmente, o cara vai se sentir seguro, pô, caramba, o CEO da empresa parou 5 minutos para fazer o call comigo, sabe? A Karina parou, conseguiu marcar. A gente faz... Dá uma importância. Dá uma importância pro cara, não é qualquer coisa que ele tá comprando. Então, esse trabalho... Se o ticket for alto, né? Como é nosso aqui. Então, esse trabalho de você dar essa importância pra empresa é fundamental. Porque não adianta o cara vir, você cotar, mandar uma proposta, tudo full time no WhatsApp, e o cara... Vai, Então, às vezes, tem que ter esses gatilhozinhos de você marcar um call, de você ligar pro cara, de você mandar uma mensagem diferente. É pensar em toda a experiência que o cliente vai ter ao longo do processo, né? Então, tem aquele cliente que vai querer estar junto ali, participando. Tem muito cliente que por exemplo, a gente tem aqui muito cliente que quer estar envolvido, quer saber todo o processo. E também você pensar que nem sempre o que o cliente vai estar te falando, a gente já falou isso outras vezes, vai ser a verdade. Né? Às vezes ele está desconfiando de alguma coisa e ele não tá deixando... Às vezes ele fala, eu tô cotando com o outro, mas na verdade ele tá pensando assim, poxa, será que esses aqui são realmente uma empresa que eu tenho que fazer? Será que eu consigo confiar nele? Às vezes ele faz um monte de pergunta para você, para poder te testar, e o cliente faz isso. Faz muito. E também pode ter a questão da dinheiro, né? Às vezes o orçamento não tá... Ninguém quer falar, né? Ninguém quer falar que não tem dinheiro para comprar alguma coisa, né? Então, eu preciso, como você falou, eu preciso falar com minha esposa. Às vezes nem tem esposa. Às vezes não tem, ele só tá dando uma desculpa pra que ele não tem. Então, a identificar esses gatilhos. Então, semana do consumidor, vira um mês do consumidor, você dá um desconto pro cara fechar e o cara acaba convertendo, né? É entender mesmo o gatilho do cara. O encantamento vem de todo o processo, né? Como que o cliente se sente, que ele sente que é confortável. A gente tem um produto complexo aqui, por exemplo, então a gente entendeu que o nosso produto é complexo. Então, por isso, a gente colocou pessoas aqui na área de sucesso do cliente para poder ajudar no processo da pessoa, entender, né, como que ele preenche o nosso formulário, como que ela mostra as informações para a gente. Então, você tem que pensar em todo o ciclo que o seu cliente vai fazer com você e como você consegue melhorar ele, né? O nosso produto é um produto complexo, né? Então, tem perguntas no nosso formulário que o cara pode não entender. Então, você tendo uma pessoa ali full time, né? Isso é importante a gente falar, que a nossa equipe de sucesso do cliente está full time... o cara vai se sentir seguro, porque a maioria dos clientes, ele fala, Karina, mas eu não sei se eu vou ter as informações, eu não entendo, a minha DRE, o meu balanço, as minhas informações financeiras estão meio mexidas, então quando você fala, não, a gente tem uma equipe que te acompanha, aí o cliente já fala, opa, tem uma equipe que me acompanha. Exatamente. Ou, por exemplo, no pitch deck, mas eu não sei qual é o meu mercado, não sei como é que funciona. Não, mas a gente faz um call com você tem a oportunidade de explicar como é que funciona. Opa, eles vão me ouvir. Então ele já para e pensa. E um ponto também que vem muito ligado com isso é você entregar mais do que o cliente realmente entrou, que a gente chama de over delivery. Que é basicamente o seguinte, beleza, o cliente entrou aqui pra gente para poder fazer um pitch deck, para poder fazer um valuation, mas a gente pega ele e fala, cara, calma, olha só, tá indo pro caminho errado,
esse valor que você está captando, sua empresa vai ter um valuation, você vai perder uma grande parte da sua empresa. Então, assim, às vezes a gente vai fazer um call, né? A gente vai passando algumas dicas e o cliente pergunta, tá, mas o que eu faço aqui? Eu sigo por esse lado, eu sigo pro outro, e a gente, sem cobrar por isso, a gente está entregando a mais do que ele pediu, né? No nosso YouTube, a gente dá muitas dicas disso, né? E quando o cliente fala assim, não, Karina, meu processo de captação é muito rápido, muito fácil de fazer, ou meu pitch deck é só fazer um tapinha que não funciona assim, gente. Não é um jeitinho. É realmente você se dedicar e ter os materiais necessários. Então, quando a gente cria um vídeo falando a importância de um pitch deck, como fazer um pitch deck, como otimizar esse processo, e a gente fala para o cliente, olha, é isso aqui, o cara fala, caramba, eu tive essa dica, eu vim procurar um produto, eu não ia comprar, agora eu vou comprar. Ou ele fala assim, Karina, você acha que a minha empresa é investível? Você acha que vão investir na minha empresa? E a gente vai moldando isso. Fala, cara, o processo de captação, ele é muito encantador. Porque pode ser que pra gente, a gente fale, caramba, acho que não vai. E pro investidor tem abrir os olhos. Sim. Então, assim, a gente não consegue garantir. E é isso que a gente fala pro cliente, olha, é um processo que você tem que mostrar à tua empresa. Não adianta. Você tem que ter os materiais básicos necessários. É isso o delivery, né? Você entregar, você pensa, beleza, o meu cliente, ele tá me procurando por algum motivo. Ele não tá só querendo comprar a sua solução, ele tá com um problema ali que a sua solução resolve. Depois que a sua solução foi entregue, o que esse cliente vai precisar? Então, por exemplo, a gente aqui tem um curso que a gente muitas vezes dá de bônus para os clientes, que é, beleza, depois que ele fez o pitch deck e o valuation com a gente, ele vai precisar captar investimento. Aí ele vai se perguntar, onde eu encontro o investidor? Eu faço isso. Eu faço isso. E a gente já dá todo o material para ele, no curso, para ele poder fazer isso, para ele poder conseguir fazer a captação de investimento. Então, você pensar, é esse o encantamento que você consegue ter, né? E muitas vezes aquele cliente, ele já tá pronto, assim, ele já entende um pouco do processo, ele já buscou muito, já foi lá no nosso Instagram, já foi no nosso YouTube, já viu muito material, mas ele tá inseguro. Sim. Então, quando a gente bonifica ele com um curso que fala, olha, fala isso, não fala isso, Sim. aborda dessa forma, não dessa, ele fala, caramba, é tudo que eu precisava. E aí dá coragem para ele virar e realmente conseguir uma captação, como a gente já fez aí, muitos clientes fizeram. E esse ponto que a Karina tocou é muito importante, porque assim, o cliente tem que se sentir seguro. É. Então, assim, não adianta você ficar pressionando, cara, fecha. Não é isso. Você tem que deixar ele tranquilo. Às vezes a gente fala assim, ó, beleza, você vai cotar com outras pessoas, você tem que cotar mesmo. Você tem que ficar confortável em fechar com a gente para poder mandar as informações. Porque se ele não se sentir seguro, ele vai te esconder as informações, não vai te dar as armas para você poder fazer o melhor serviço ou entregar o seu produto da melhor forma. Então é muito importante você pensar nisso, né? E aí, nesse quesito de encantamento, a gente fala um pouquinho também sobre construir, a Karina já falou bastante sobre isso, mas assim, esse é um tópico, é você construir e você entregar muito material gratuito pro seu cliente, muito conteúdo, como a gente está fazendo aqui com vocês, muito conteúdo gratuito pro seu cliente. Por quê? Primeiro que reforça a autoridade que você tem, não só da marca, como das pessoas que estão na Startup Hero. Então, a gente faz isso, eu compartilho muito conteúdo no LinkedIn, a Karina também está compartilhando conteúdo. Se vocês quiserem, segue a gente lá no LinkedIn, tá? Para poder vocês acompanharem, que é um outro tipo de conteúdo. Por quê? Você se posiciona como uma autoridade e às vezes você já ajuda o seu cliente e ele tem o gatilho da reciprocidade. Então, se você ajudou ele, por exemplo, eu falei para ele quais são os slides que ele precisa para poder fazer um pitch deck dele. E aí ele vai ver, poxa, eu aprendi bastante, ele vai tentar montar. Se ele não conseguir, ele vai falar, poxa, vou contratar aquele pessoal lá, porque eles foram tão legais, me deram esse material gratuito que me ajudou muito, vou ter essa reciprocidade com eles, né? Então é muito importante você dar muito conteúdo gratuito. É chato, assim, gente, dá trabalho a gente parar aqui, tá parando, a Karina podia estar vendendo agora a gente podia estar parando o que a gente tá fazendo para a gente poder gravar esse conteúdo, mas é um conteúdo muito importante. Sim. Esse é um processo de longo prazo, você não vê isso agora, mas ao longo prazo a gente sempre vê, eu vi pelo LinkedIn do Leonardo, eu vi pelo canal do YouTube, eu vi pelo não sei o que, eu vi por isso, então você sabe que isso acaba diminuindo também o seu ciclo de venda. Sim, por exemplo, principalmente no LinkedIn, a gente tá tendo aí agora esse boom, né, de oferecer material gratuito e informar as pessoas. Então, tá vindo muito lead de LinkedIn, já vem lead qualificado, às vezes você já fala com um decisor, você não fala com uma pessoa que tá cotando, você já fala com o decisor, já faz um call rapidinho, já fala com o decisor, já fecha. Então, o ciclo, né, pelo menos aqui que a gente tá fazendo, tá dando uma diminuída e tá dando certo. Exatamente. E aí a gente chega no nosso quarto ponto, que é a precificação. Uma das formas de você aumentar as vendas na sua empresa, né, aumentar o valor que você vende, é a precificação. E aí tem alguns pontos. O primeiro deles é, você pode aumentar o seu preço. Né? Então, assim, o que acontece quando você aumenta o seu preço? Você vende mais.
né? Você consegue... Diminui a quantidade, melhora a qualidade. Exatamente. Então você, por exemplo, eu vendo ao preço a R$100, vou começar a vender a R$500. Você vai ter menos pessoas para você vender, como a Karina falou, quantidade menor, mas você vai ter um faturamento maior. Então é uma forma de você ver isso. É óbvio que você tem que ter muita ciência de que o cliente ele sempre pensa no valor. Sim. Então quando o cliente vai comprar o produto, ele pensa, o preço que eu estou pagando em contrapartida com o que eu estou recebendo, o que é maior? Se o valor que ele acha que ele está recebendo é maior do que o preço que ele está pagando, tudo certo, você pode aumentar o preço do seu produto. Agora, se ele achar que o preço que ele está pagando é muito maior do que o valor que ele está percebendo ali que ele vai receber, já era, ele não vai comprar. Acontece isso com a gente aqui. A gente tem clientes que eu atendi há 3 anos atrás e volta. 3 anos atrás o nosso preço era diferente. Muito diferente. Muito diferente. E a gente fala, olha, nossa proposta é essa. E o cara falou, não, beleza, vamos seguir. Eu já conheço o trabalho de vocês. Exatamente. Ele não tem nenhum problema com o valor. Ele valorizou o nosso trabalho. Exatamente. Então ele vai lá e vai pegar o preço que a gente cobrar. Exatamente. Então, assim, esse é um ponto que você consegue fazer. Você consegue aumentar o volume, o valor que você tem de faturamento, Sim. se você aumentar o seu ticket, se você aumentar o preço que você cobra. E também, pelo outro lado, você também consegue diminuir o valor que você cobra, que aí você vai vender maior quantidade, né? Aí, então, você tem, de um lado, você vai ter menos quantidade, mas você vai ter um valor maior. Do outro lado, você consegue diminuir o seu ticket para você ter um volume maior de clientes, né? E aí, qual é o grande ponto? Você vai faturar mais, mas também você vai entregar muito mais produto, muito mais serviço. Então, você tem que ter como comportar isso. E talvez, né, em algum momento, você vai começar a atingir um público que seja diferente do público que você inicialmente colocou, né? É prova viva disso. Exatamente. No início, nosso produto era muito mais barato. Sim. Pra gente inflar e vender o maior número. Hoje em dia, a gente já tá com um ticket maior. Já outro cliente procura a gente. Mas aí também é o equilíbrio, né? Você conseguir manter o equilíbrio de ter clientes que você realmente tenha um ticket maior e não tem jeito, você vai ter cliente também que infle e vai ter aquele volume. Exatamente. Aí você sabe, como a Karina falou, você tem que saber equilibrar a balança, mas também dá para fazer essa estratégia, que geralmente foi o que a gente fez quando você chega no mercado, cara, coloca o seu preço menor preço possível. Faz muito E a qualidade volume. muito boa. A qualidade é padrão. Né? Mas você não vai colocar um preço muito barato. Não adianta, é aquela questão de valor. O preço menor e a qualidade lá em cima. Exatamente. O cara vai falar assim, caraca, eu deveria ter pago mais por um produto que eu tô tendo aqui. E muitos clientes falarem isso. Era um ponto que assim, a gente tinha que justificar por que a gente estava cobrando mais barato. Por que vocês estão cobrando muito barato em relação à empresa X? E a gente falava, porque a gente está querendo ganhar mercado. Foi o que aconteceu. A gente ganhou mercado, hoje somos a empresa líder, fazer tanto valuation, pitch deck para startups, PMEs. E aí a gente vai aumentando nossos tickets com o tempo. Sim. Mas também é uma estratégia. O faturamento aumentou bastante porque a gente fez a estratégia de volume. Então, são 2 tipos de estratégia que você consegue fazer, né? Tanto mexendo de um lado e do outro. Sim. E uma outra estratégia se o seu cliente não tem o dinheiro para poder pagar agora, você pode fazer o parcelamento para que esse cliente possa pagar. Flexibilizar o pagamento é muito importante. Sim. A gente tem meios aí de pagamento no cartão, que já facilita, principalmente os clientes estão começando agora. Então, a gente atende um volume grande de startups, startando, precisando do material para conseguir a captação de investimento para começar. Eles não têm muito dinheiro, né? Não tem o que fazer. Ou precisa de uma flexibilização naquele pagamento. Então, Karina, eu entendi o valor do teu produto, mas facilita de alguma forma. Para mim, não dá dessa forma. Direto. E aí, a gente vai trabalhando com o que o cliente tem ali. E é isso. Então, você flexibilizar a forma de pagamento também pode mudar muito a sua relação com a venda. Você pode vender muito mais se você começar a flexibilizar a forma de pagamento. Quando surgiu o Pix, por exemplo, para a gente, foi maravilhoso, porque a gente começou a aceitar o pagamento feito pelo Pix, que antes, realmente, tinha que ter transferência, DOC, aí a pessoa... Aí, quando você pega a transferência DOC, você já perde o impulso da pessoa na compra, que ela já não tem mais, que ela tá quente ali na hora e tem que fazer uma transferência para demorar. E eu acho que o legal da gente aqui é que a gente tem o pagamento em 2 vezes, né? É 50% ao iniciar e 50% ao finalizar. Então, a gente acredita que o cara vai... E o cara fala assim, não, eles acreditaram em mim, eu paguei a primeira. É o voto de confiança. Voto de confiança, né? Porque você não compra um produto no mercado assim, você não compra. Então o cara fala, não, caramba, Karina, eu vou pagar em 2 vezes.
Eu dei 50% agora e os outros 50% quando eles me entregarem o material. Sim. Então, assim, pode ser que o cara não goste ali do valuation, porque acontece dele discordar do valor, mas ele vai pagar. Sim. Porque a gente deu voto de confiança E pra ele ele. sabe que pelo menos foi o trabalho bem feito. Sim, o trabalho foi bem feito, porque o valuation, como a gente fala, é um produto sensível. A gente vai estar falando do valor da empresa, do empreendedor. Então, pode ser que naquele momento ali ele não concorde, mas ele ainda assim, a gente não tem uma taxa de inadimplência. Exatamente. E mesmo fazendo dessa forma, pagando 50-50. Exatamente. Então, flexibilizar isso é importante. Então, vamos lá. Ó. A gente já falou sobre fazer aumentos, né? Que é o principal aí que você faz, aumentar o seu número de leads, aumentar a quantidade de sua conversão. A gente falou sobre otimização de processos. Então, como que você faz para poder otimizar, para poder vender mais. A gente falou sobre encantamento. Então, como você encanta o cliente, como que o seu cliente vai ali conseguir entender que ele foi ouvido. E a gente falou sobre precificação. Então, como você traz, você faz o joguinho de preço ali, para lá e para cá, para você vender mais. E o último ponto, que é o principal, assim, vamos dizer, se você principalmente vende em B2B, que é a indicação, né? Esse é o principal ponto. A Karina já falou um pouquinho sobre isso, mas assim, um cliente que vem indicado é muito mais fácil ele comprar. Sim. Você gasta menos, a pessoa já vem mais comprada, vamos dizer assim, porque foi um amigo que fez aquilo ali, então, ou então foi um consultor que ajudou. Então, a indicação é muito boa para o seu ciclo de vendas. Sim. Então, você vai vender mais se você fizer um programa de indicação na sua empresa. Sim, e aí a gente tem aqui, né, os clientes que a gente já atendeu, gostaram muito do nosso trabalho, que indicam e não ganham nada. E a gente tem nosso programa de parceria, né, que a gente faz com advogados, consultores, que é o cliente, esse consultor, esse advogado, trazendo um cliente que fecha com a gente, né, a gente bonifica ele de alguma forma. Então, pode ser um produto que ele esteja precisando de um valuation mais pra frente, ou, né, a gente monetiza isso. Exatamente. É uma forma de você ter parceiros indicando, ou pessoas indicando, é a melhor forma de você conseguir aumentar as suas vendas, né? Então, por exemplo, tem um cliente ali que está muito quente, gostou do seu trabalho, fez o trabalho com você, pagou, cara, essa é a melhor pessoa e o melhor horário para você pedir uma indicação. Sim. Cara, quem é igual... você gostou do nosso produto? Legal que você gostou. Quem você acredita dentro do seu ciclo aí que também poderia se beneficiar dessa solução que a gente está trazendo para você? Como que você acha que ele pode... Você consegue me passar esse contato? Você já liga para essa pessoa, falei com o Ricardo fez o valor com a gente, sou da Startup Hero, e essa pessoa, ele te indicou, que ele entendeu o seu momento. Então, assim, a indicação, ela corta muitas etapas que você passa. E no processo direto, falando do processo direto, tem um cliente que já indicou 10 outros clientes. Sim. Você imagina isso numa conversão, né? Exatamente. Pode não ser os 10 no mesmo mês, mas se você colocar Cara, o cara indicou 10 clientes. Sim, sim. Então, assim, às vezes é justo o valor ali, ou o valor fixo, o valor, porque geralmente são empresas muito parecidas. E aí você já faz o contrato. Você vira o tirador de pedido, basicamente, né? Você tá lá, a pessoa já vem bem... E assim, você não teve o custo de marketing, que é absurdo, né? Quando você vai fazendo, como eu falei, uma das formas de aumentar o número de leads é você investir em marketing. Você não tem esse desgaste do processo, a desconfiança que a gente falou, a pessoa tá desconfiando se você é boa ou não. Você também não tem tanta preocupação, assim, de fazer um super encantamento, porque já vem meio que semi-encantado. Já tem uma equipe que vai te auxiliar, tem a Karina que tá lá na ponta. Exatamente. E você também não tem tanto problema com a precificação, porque ele já vem sabendo o preço. Entendeu? Então é a melhor forma de venda possível. Então, se você não faz o programa de indicação na sua empresa, faça, né? Essa é a última e o principal hack que a gente tem para passar aqui para você. E como a Karina falou, a Startup Hero tem um programa de indicação. Então, se você é consultor, se você é advogado, se você tem alguma empresa que você acredita, né, que você conheça, que precise fazer um valuation, entre em contato com a Startup Hero. A gente pode fazer o valuation dessa empresa, a gente vai fazer um contrato de parceria com você e você vai ser remunerado por indicação que você faça para a Startup Hero. Essa é uma das formas que a gente mais cresceu aqui na Startup Hero, que eu indico que você faça, se você é empreendedor, que você faça na sua empresa. Se você quer consultor, advogado, se você quer contador, entre em contato com a Startup Hero, que a gente vai poder te remunerar para você ganhar um pouquinho mais, uma renda extra aí, ajudando a gente aqui na Startup Hero também, tá? E esse foi o episódio de hoje, pessoal, esse episódio 19, hacks para você conseguir vender mais. Contei com a presença aqui da Karina novamente. Gostou do episódio? Deu trabalho, a gente falou aqui sobre o nosso dia a dia, mas deu trabalho para fazer. Gostou do episódio? Deixe seu like, se inscreve no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Spotify. E depois deixa aqui pra gente, qual o próximo tema? Qual a dúvida que você tem nesse mundo aí de empreendedorismo, gestão de startup?
coloca aqui pra gente que a gente vai fazer um podcast para poder te ajudar. Beleza, pessoal? Valeu! Tchau, até a próxima.